Quando o Senhor criou o planeta e manifestou através de seu pensamento mais puro de amor pela vida, colocou em cada detalhe da criação uma ciência profundamente espiritual, em que tudo o que vive e habita na Terra colabora para a renovação do amor e para o retorno ao coração de Deus. A dualidade, o caos e o mal construídos pelo homem são frutos do desvio da consciência humana do coração de Deus. Através de suas eleições, os seres escolhem estar em Deus e descobrir, na comunhão com a criação, o caminho de retorno para o seu coração, ou escolhem permanecer na ilusão e nos enredos de suas limitações humanas. Cada detalhe da criação contém uma ciência profundamente espiritual. Tudo o que habita na Terra colabora para a renovação do amor. Podemos olhar ao nosso redor hoje e ver a vida de uma forma diferente. Uma planta não será apenas um adorno para as nossas casas. Uma árvore não será apenas para dar um ar menos cinza às nossas cidades. Tudo o que é vida colabora para a renovação do amor de Deus em toda a criação. E como se desenvolve esse mistério? Depois de perceber que as sementes guardam em si potenciais e padrões cósmicos que estão em comunhão com os movimentos majestosos do universo, dos sóis, das estrelas, e trazem isso para dentro da Terra e para dentro de nós, através do alimento que comemos, através das plantas que crescem e nos rodeiam, através da vida que se manifesta na Terra. Hoje, vamos seguir este caminho de crescimento da semente e vamos adentrar nos mistérios ocultos na vida das árvores. As florestas ocupam cerca de 30% da superfície terrestre. São vitais para a vida do ser humano. As florestas primárias oferecem 3/4 da biodiversidade do planeta, ou seja, de toda a vida na Terra. Por serem formadas por um grande número de plantas, também tem sua importância na fotossíntese, que só se realiza por meio delas, ou seja, a produção do oxigênio que é indispensável à vida. Esse processo dá às florestas o título de pulmão do mundo. Elas também servem para a proteção do solo contra erosões e degradações naturais, que seriam causadas pela chuva, vento ou por secas. Uma das características mais notáveis nos ambientes florestais são as grandes concentrações de chuva. As árvores lançam água subterrânea na atmosfera, como uma névoa bem leve, formam uma capa que alivia as chuvas pesadas. As florestas oferecem a umidade necessária para a vida. Elas armazenam carbono, acumulando mais do que toda a atmosfera da Terra. São a base do equilíbrio climático do qual todos dependemos. Essas são algumas das muitas funções primordiais das árvores, das florestas, que nós podemos conhecer através da ciência humana e experimentar de forma palpável através de nossas próprias vidas. Mas existe algo além do que se pode ver e que dá às árvores um papel ainda mais importante na vida sobre a Terra. Como nos disse São José em suas mensagens diárias, a natureza ainda é um mistério a ser desvelado pela consciência humana. E isso não se dará através de nossa limitada ciência.
mas sim através de nosso coração, que é capaz de adentrar na ciência divina e compreendê-la. Por isso, para aprofundar na existência das árvores, vamos ingressar em nossos corações e ali poder compreender. Tudo na vida sobre a Terra manifesta uma contraparte espiritual. As nossas ações e movimentos começam nas intenções, na emanação de um sentimento, de um pensamento, para depois se expressar em uma ação. Quando oramos, por exemplo, emitimos um verbo, um sentimento, um pensamento em direção a algo superior, a Deus. Mas não é apenas isso que está acontecendo em momento de oração. Se pudéssemos ver as nossas intenções manifestadas, talvez perceberíamos um caminho que se abre ao infinito, portas que se abrem diante do universo celestial, nossos sentimentos que tocam o coração de Deus. Talvez veríamos que, como resposta, Deus envia raios de luz que descem sobre a Terra, energias, vibrações, que têm cores, sons e chegam a lugares que nunca imaginamos, transformando vidas que não conhecemos, os reinos da natureza, situações do planeta. Da mesma forma, a natureza também vive algo semelhante na contraparte espiritual de todos os movimentos físicos que se realizam. As árvores são uma espécie de ligação entre a terra e o céu. Elas têm umas raízes que penetram na terra e, ao mesmo tempo, a tendência delas é se verticalizar. Por isso, elas crescem em direção ao alto. E como elas ligam a terra ao céu, elas são sim símbolos de passagens para as dimensões internas. As árvores são o elo que mantém a terra unida ao céu e não permite que a consciência humana se desvincule totalmente de Deus. Apesar das ações humanas, das guerras, da indiferença, as árvores silenciosamente penetram com suas raízes físicas no profundo da terra e com suas raízes espirituais chegam ao centro do planeta, mantendo a união entre a vida na superfície e a essência da terra. Com sua copa, seu tronco, galhos, folhas e flores físicas, as árvores mantêm o caminho de elevação ao coração de Deus. E com sua copa espiritual, chegam aos céus e se nutrem nas fontes sublimes, para que ao transformarem o ar que a vida respira na terra, tragam também as graças e o alimento espiritual, que faz com que as consciências não percam a paz e a possibilidade de amar. As árvores nasceram para servir e amam o seu serviço. Por isso, apesar de serem tantas vezes ultrajadas, não deixam de crescer, de florescer e de dar os seus frutos neste mundo. Falando dos ultrajes vividos pelas árvores de uma forma mais material, a exploração do reino humano está ameaçando a vida de todas as espécies do planeta. E as mudanças climáticas acentuam essa ameaça. As poucas florestas que nos restam no planeta se tornaram vítimas de um desenvolvimento que não se preocupa com o equilíbrio dos recursos naturais da Terra. Realizando este estudo, nos surpreendemos com os números que encontramos. De 1,3 milhão de quilômetros quadrados da Mata Atlântica primitiva, por exemplo, restam apenas 50 mil quilômetros quadrados, menos de 5% da área original.
No caso da Amazônia e das florestas tropicais, que armazenam de 90 bilhões a 140 bilhões de toneladas métricas de carbono, elas ajudam a estabilizar o clima de todo o mundo. Só a floresta amazônica, a única grande floresta que ainda temos de pé, representa 10% de toda a biomassa do planeta. Já as florestas que foram degradadas ou desmatadas são as maiores fontes de emissões de gases do efeito estufa depois da queima de combustíveis fósseis. Isso porque as florestas saudáveis têm uma imensa capacidade de reter e armazenar carbono, mas o desmatamento para uso agrícola ou extração de madeira libera gases do efeito estufa para a atmosfera e desestabiliza o clima. Até 2020, os dados mostraram que temos desmatados no bioma Amazônia aproximadamente 730 milhões de quilômetros quadrados. E na Amazônia Legal, que é a demarcação realizada pelo governo brasileiro para aqueles estados da região amazônica que historicamente compartilham os mesmos desafios econômicos, políticos e sociais, até 2020 tivemos um desmatamento aproximado de 813 milhões de quilômetros quadrados. Analisando tudo isso do ponto de vista de todos os fatores físicos, as consequências desse desmatamento realmente são muito grandes. E se a isso somamos o trabalho espiritual que as florestas têm o potencial e a missão de realizar, mas que podem estar sendo privadas de manifestar pela nossa ignorância como humanidade, vamos compreender que a gravidade do estado em que nos encontramos é muito maior do que o que podemos imaginar. As grandes florestas são grandes receptáculos de sabedoria, grandes espelhos que devolvem ao coração de Deus tudo que Ele envia para a Terra como raios e vibrações divinas, que auxiliam a evolução de toda a vida. Dessa forma, a vida na Terra sempre se renova, através da emanação das grandes árvores. O Senhor recebe as experiências humanas em suas fontes criadoras e as renova, enviando novos raios e impulsos para a Terra, segundo aquilo que a humanidade necessita para evoluir e retornar a Deus. Se nós tão somente contemplarmos as matas com gratidão, poderemos sentir e perceber estes e outros mistérios da ciência da vida. As árvores são comunicadoras, espelhos de Deus, que recebem tudo que Ele envia para a Terra e também comunicam ao Pai o desenvolvimento da vida. Se contemplarmos os reinos com reverência e em silêncio, buscando o mistério que nele se guarda, talvez um dia nos seja revelado o mistério sobre nós mesmos. Agora, digo ao mundo que é o momento de reconstruir o planeta e de curar os reinos da natureza, de plantar árvores e de regenerar a vida, o solo e, sobretudo, as consciências que nunca estiveram atentas à criação e que estão para servi-la, para fazê-la crescer e despertar,